A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs. Aqui que vos fala é o evangelista Marcos Vinícius. E nesse momento Deus tem uma palavra de vitória, uma palavra de cura, libertação, uma palavra que vai transformar a tua vida, vai mudar os teus caminhos e vai te dar uma nova direção no nome de Jesus. Eu peço aos irmãos e às irmãs que possam ler comigo e prestar atenção até o final na leitura da palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo 15, do versículo 1 ao 15, que nos fala assim: Logo pela manhã, os chefes dos sacerdotes com os anciãos, escribas e todo o sinédrio entraram em conselho, amarraram a Jesus, o levaram e o entregaram a Pilatos. Pilatos o interrogou: És o rei dos judeus? Respondendo, ele disse: Tu o dizes. Os principais sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Pilatos, de novo, o interrogou, dizendo: Não respondes nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus nada respondeu, de modo que Pilatos se maravilhava. Ora, era costume no dia da festa soltar um preso qualquer que o povo pedisse. Havia um homem chamado Barrabás, preso com amotinadores, que numa revolta havia cometido um homicídio. E subindo a multidão, começou a pedir que lhe fizesse como de costume. Pilatos lhe perguntou: Queres que vos solte, ó rei dos judeus? Ele sabia que por inveja os chefes dos sacerdotes o haviam entregado. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão para que lhe soltasse Barrabás. Pilatos lhe perguntou: Que farei? Pois com este a quem chamas o rei dos judeus? E eles outra vez gritaram: Crucificam. Mas Pilatos lhes respondeu: Por quê? Que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: Crucifica-o. Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou-lhes Barrabás e, após mandar açoitar Jesus, entregou-o para ser crucificado. Então, meus irmãos, é uma palavra que nos fala sobre algumas coisas que aconteceram antes da crucificação de Jesus. E há alguns pontos dentro dessa palavra que é muito necessário e é muito importante para a nossa vida, no nome de Jesus. A Bíblia nos fala que logo pela manhã, naqueles tempos, há 2000 anos atrás, ou até mais, os chefes dos sacerdotes, os anciãos, os escribas, todo o sinédrio, eles entraram em conselho. Eles amarraram a Jesus, levaram a Jesus e entregaram a Pilatos. Só que Pilatos interrogou a Jesus e perguntou: Você é o rei dos judeus? És o rei dos judeus? E Jesus, ele falou: Tu o dizes. Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus irmãos, nós vimos que Jesus, ele estava na terra, ele várias vezes falou o que haveria de acontecer com ele. Pela vontade de Deus, ele se entregue, será açoitado, ser escarnecido, ser humilhado.
ser crucificado, mas ao terceiro dia ele ressuscitar. E ainda assim pessoas duvidaram, pessoas questionavam sobre o que o próprio Jesus falou. E esse homem, Pilatos, não foi diferente. Foi insistente a perguntar: você é o rei dos judeus? E Jesus falou: você está dizendo. Você está dizendo que é. Sabe por quê? Porque Deus, ele não tem que provar nada para ninguém. Jesus, ele é Deus, amém, meus irmãos? E ele não tem que provar nada para ninguém. Se ele tinha dito antes que ele haveria que ser entregue, que o Filho do Homem seria açoitado, seria injuriado, mas que ele ressuscitaria, aquilo já bastava. Mas só que tem pessoas influenciadas pelo inimigo que tenta colocar dúvida na nossa mente. Louvado seja o nome do Senhor. O inimigo no mundo espiritual, no dia que nós estamos vivendo, assim como foi com Eva, quando Deus falou: olha Eva, olha Adão, de todas as árvores, de todos os frutos das árvores vocês podem comer, lá em Gênesis, menos do fruto daquela que está ali no meio, porque no dia que vocês comerem aquela fruta que está ali no meio, certamente vocês vão morrer. E Satanás, induzindo aquela serpente, falou para Adão e para Eva: Deus disse que no dia que vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão, né? Certamente vocês não vão morrer. O diabo disse para Adão e Eva, até que Eva olha o fruto, acha bom aos seus olhos, come o fruto e cai na tentação. Então é assim, Deus, ele fala, só que o diabo, ele é insistente para tentar confundir a nossa mente. Deus falou que ia te curar, né? Mas por que você não está curado? Deus falou que ia te libertar, mas por que você está indo para a igreja e você não está vendo diferença? O inimigo, ele vem com essas palavras. Então, meus irmãos, o primeiro ensinamento para a nossa vida é esse: nunca duvide, nunca desacredite do que Deus, ele falou. Se Deus, ele falou, ele vai cumprir. O diabo, ele vai tentar logo após de Deus ter falado para você. Mas o inimigo, ele vai tentar te descontrolar para você não dar ouvido à palavra de Deus, dizendo que Deus é mentiroso. Mas Deus, ele não mente. Porque a Bíblia nos fala que quando Deus, ele promete, ele cumpre. Quando Deus, ele fala, ele faz. Deus não é filho do homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então você não vai se arrepender de acreditar na palavra de Deus, porque Deus, ele não é mentiroso. Louvado seja o nome do Senhor. E os principais sacerdotes acusavam Jesus de muitas coisas. Só que Pilato de novo interrogou, dizendo: não responde nada? Vê quantas acusações te fazem. Mas Jesus não respondeu nada, de modo que Pilatos se maravilhava. Então entenda uma coisa: Jesus, sendo o próprio Deus, ele é santo, ele não falha, ele não erra. Não é porque a multidão estava acusando Jesus de ter feito tantas coisas que Jesus tinha feito. Então entenda uma coisa: não é porque as pessoas estão falando que você não vai crescer que você não vai. Não é porque as pessoas estão falando que você não tem mais jeito que você não tem mais jeito. Isso é o que as pessoas falam, é o que o diabo fala na boca de pessoas, mas não significa que é a palavra de Deus. Então, meus irmãos, diante de certas pessoas, nós temos que ficar quietos. Não é porque estão falando que nós somos derrotados que nós somos. Não, nós não somos. Diante de tais acusações que fazem contra a minha e a tua vida, nós nem precisamos abrir a nossa boca para falar, para questionar, porque não é verdade. Então entenda uma coisa: em momentos, em situações, Deus, ele te dará autoridade para você confrontar o pecado, o mal. E em outras situações, Deus, ele te dará sabedoria para você ficar quieto e não discutir com certas coisas, perdendo tempo.
Assim como Jesus não discutiu e nem abriu a boca para falar que ele estava certo, que ele não tinha feito nada, porque ele era o próprio Deus e não precisava se justificar de nada. Louvado seja o nome do Senhor. Então você não precisa ficar se justificando diante do homem, diante da mulher. Entrega as tuas acusações a Deus. Ora a Deus e fala: Senhor, aqui estão meus acusadores. Aqueles que lutam, aqueles que me difamam, eu entrego nas tuas mãos. Eu não vou bater boca, eu não vou questionar, porque o Senhor sabe de quem está certo e de quem está errado. O Senhor é o Deus da justiça, e eu creio que o Senhor fará justiça pela minha vida, porque Deus naquela época era o Deus de justiça na vida de Jesus, assim como hoje também Ele é e sempre será o Deus de justiça. Louvado seja o nome do Senhor. E nós vimos que, como era costume, a Bíblia nos fala, no dia da festa, soltar um preso e prender outro. Um homem chamado Barrabás, que ele estava manietado, ele estava preso com manietadores, que numa revolta ele tinha cometido um delito, um homicídio. A multidão começou a pedir que fizesse como de costume, prender um e soltar outro. E Pilatos chegou para aqueles homens, os que estavam formando o conselho para matar Jesus, crucificar Jesus. Que quereis que vos solte o rei dos judeus? Pilatos falando para Jesus: queres que vos solte o rei dos judeus? Só que ele sabia, o próprio Pilatos sabia, que por inveja dos chefes, dos sacerdotes, eles haviam entregado Jesus. Mas esses próprios chefes, eles incitaram a multidão para que soltasse Barrabás. Consequentemente, prender Jesus. Só que Pilatos perguntou para o chefe do sacerdote: que farei, pois, com este a quem chama o rei dos judeus? E o povo gritava: crucifica! Mas Pilatos perguntou a eles: por quê? Que mal ele fez? E eles gritavam cada vez mais: crucificam! Então Pilatos, querendo satisfazer a multidão, soltou Barrabás, após mandar soltar Jesus, e entregou Jesus para ser crucificado. Então olha só, duas coisas muito interessantes para a nossa vida. Pilatos sabia que Jesus não tinha feito mal nenhum, e a multidão estava falando: crucifica ele, solte Barrabás, crucifica Jesus. Então, meus irmãos, é uma história muito forte, porque através da vida de Jesus, neste momento, Deus está nos dando uma nova direção, a qual pessoas muitas das vezes vão ver que você não fez, não falou. Muitas das vezes pessoas serão induzidas a fazer o mal, a praticar o mal, mesmo sem você ter feito, mesmo sem você ter praticado. Só que por causa da multidão, por causa das más influências, da maioria, louvado seja o nome do Senhor, do povo, mesmo que as pessoas saibam que você não tem feito nada, as pessoas irão contra você. As pessoas irão se levantar contra a tua vida, mesmo sabendo que você não fez nada. Mas tudo isso é para que se cumpra a palavra de Deus sobre a minha e a tua vida. Você não precisa ser rico, ser rica para ser uma pessoa que incomoda o mal. Você não precisa ter muitas coisas para incomodar aqueles que não têm. Basta você ser um homem de Deus. Basta você ter promessas de Deus. Basta você obedecer a palavra de Deus e você já vai estar incomodando muitos. O inimigo, ele não quer ver o ser humano crescer. O inimigo não quer ver aquele novo convertido, aquela nova convertida,
que aceitou a Jesus Cristo crescer. E mesmo não fazendo nenhum mal, esse novo convertido, essa nova convertida, passará por algumas coisas. Mas a vitória na cruz do Calvário já foi decretada. Então entenda que podem tramar contra a tua vida, podem falar o que você não fez, podem acusar o que você não cometeu. Mas Deus, sendo teu juiz, Ele vai te dar vitória. Ainda que te crucifiquem, ainda que trame contra o teu nome, contra a tua vida, Deus, Ele será o teu juiz e te dará vitória. E no nome de Jesus você tem que crer que nesse mundo é Deus que faz justiça pela nossa vida. Você não precisa bater boca, você não precisa questionar o porquê, mas sempre entregar nas mãos de Deus e entender que esta é a vontade de Deus, que Deus sabe o que faz, o que permite e o que envia sobre a nossa vida, a fim de nos fazermos crescer na presença dEle. Louvado seja o nome do Senhor.